16 de abril de 2025, nosso primeiro dia de rolê aqui pela cidade mítica, De Shangri-La. histórica, épica de Shangri-La. Para não dizer que estamos mentindo, aqui você tem as placas escritas nos caracteres chineses e na língua tibetana. Tá um frio da porra. E não é inverno. Não é inverno, tá tipo 10 graus, mas tá um ventinho que dá uma sensação térmica de menos 30 pra mim. E olha que parque lindo que a gente encontrou, andando à toa, com vários. Eles têm muitos aqui, né? Também tinha lá em Lijiang esse moinho gigante. Aí fizeram uma represinha. Esse parque é gigante, tá? Ele avança lá por quase mais de 1 quilômetro. A gente parou aqui para dar uma pesquisada no mapa. Aí tem várias pessoas locais aqui passeando, né? Caminhando tranquilamente. Hoje é uma quarta-feira. Dia Nacional do Hambúrguer. Que todas as lojinhas que vendem hambúrguer de frango hoje você tem 2 por 10, 3 por 15, é muito barato. E olha só o estilo neo-tibetano que você falou, né? Ah, olha essas rodas aqui. Tem essas rodinhas que tinha também no templo lá de Chiang Mai. As rodinhas da fortuna tibetana. Olha só onde nós estamos. Shangri-La. Uhum. Olha a menininha que bonitinha com a roupinha tradicional, vermelhinha. Esculturas. Ah, eles jogando o jogo deles aqui, ó. Tipo, damas deles. Você vê em vários lugares essas esculturas que vão ser um retrato do cotidiano. Sim. Não necessariamente, obviamente tem as estátuas das grandes figuras históricas e tudo mais, mas isso é muito legal, é um retrato. Como se fosse um retrato. As pessoas comuns no seu dia a dia, né? Aqui estamos jogando, né? Mais uma escultura. Dessa vez são os homens dançando e tocando os instrumentos musicais tradicionais aqui. Aquele que a gente passou antes eram os jogos e agora a gente passou mais recentemente por que era uma mesa de chá, né? Então tinha um senhor pilando chá, tinha um outro servindo e 3 homens em volta com a cuia de chá bebendo. E aí tinha uma senhorinha aqui de Shangri-La que ela viu a gente, começou a falar com a gente, começou a falar na língua dela, explicando, né? Aí a gente entendeu tudo pelo gestual que ela estava falando. Aí a gente tentou usar o tradutor, não funcionou muito bem, mas tivemos uma conversa. Ela falou que aqui de Shangri-La, ela falou do Conselheiro Zhu, que eu não sei. Vamos pesquisar sobre. Tem que pesquisar quem é Conselheiro Zhu. E pelo que a gente viu no mapa, né? Isso aqui seria uma praça da diversidade étnica, né? Então acho que tem eventos e esse prédiozão é um centro cultural, mas ele está fechado. Mas é um centro cultural da diversidade étnica, né? Específico para isso. E tem as bandeiras, as cores são as mesmas cores daqui. É verdade. São as cores do Tibete, talvez? Eu não sei, mas ali para mim está simulando as bandeirinhas, né? Sim, aqui também. É. Estamos nos aproximando do centro histórico, que é ali na frente. Já tem uma imagem gigantesca do Mao Zedong. Não é ele? Acho que é. Uma estátua. E no fundo as montanhas nevadas do Tibete. Olha as grandes estátuas de Mao Zedong, o grande líder da Revolução Comunista na China. Uma das figuras mais controversas da história mundial recente. E aqui a gente está numa região que não tem boi, né? Não tem mais búfalo, que nem tinha no Vietnã. O que tem aqui são os iaques, né? É, que é tipo um boi, só que das montanhas peludo. A carne é uma delícia, lembra muito a vibe de comer boi, só que ela é mais gordurosa. Ela é mais gordurosa justamente porque eles precisam de mais gordura, né, pra aguentar esse frio. A gente passou aqui em frente a um restaurante agora de carne iaque, olha que doideira. O crânio dele, as crinas e o charque pendurado, né, as carnes secas aqui. Não. Eu não sou
vegetariano. Não vou senão filmar eu lá ia sofrer dentro. muito aqui. Não vou filmar lá dentro que o povo tá ali, a dona tava ali olhando pra gente aqui fora, mas dentro do restaurante há várias carnes penduradas nas paredes. Muito mórbido. Aí tem uns bolinhos, os dumplings. Né? Uma coisa interessante que a gente pôde perceber andando pela Ásia até agora é que as pessoas não têm essa despersonificação do animal, né? As pessoas gostam de saber que elas estão comendo um animal que tem olho, pata, que é um ser existente, que era um ser vivo que foi morto e para servir de alimento, né? A gente já não, a gente cria um certo distanciamento. Não, coisa esquisitíssima pra eles é o frango sadia do mercado. Que é aquela coisa, né? É coisificado, né? Diz que é um peito de frango, mas é uma massa morta ali, né? Não, eles penduram na porta do restaurante um pato degolado. Eles colocam as coisas a nas cabeça do bicho retorcido, entendeu? Pra ver que ele era um animal de verdade. Se você vai pedir carne de porco, tem um desenho do porco lá, feliz, assim, pra ser abatido, né? Eles fazem questão disso. Comer num restaurante no Brasil, eles não vão ter esse contato, né? Não. Nem os nomes, né? Os nomes não remetem aos animais. Bife, bisteca. Nada. Só o frango, né? Mas o frango ainda não é galinha, né? Olha só como tá em obra aqui. Chegamos na fronteira aqui do centro histórico, ó, as casas como são. Tcharam! Esse deve ser o portão norte da cidade. Ali o mapa. Aqui tem um mapa, vários comércios. E você já olha assim, ó, tudo comércio, mas é doido você imaginar uma cidade medieval, né? A entrada do portão e a rua principal, né? E olha os dois ali, que é muito comum aqui nos centros históricos. Sim. Os homens e as mulheres se vestem com roupas locais e tiram fotos. Então o legal é que a gente pode ver qual é a roupa local de cada lugar, né? É, exatamente. Essa é totalmente diferente da de Dali, né? Que é totalmente diferente da de Vigiane. Sim, muito legal. Olha que legal aqui o portal. E aqui dentro do portal é um restaurante, cara. Eles são demais. Aí aqui aluga as roupas, ó. O pessoal pode vir alugar roupa típica. É, acho que sim. Sim. Gente. Olha o carro. As portas. Olha que interessante. Ah, sim. As portas, elas não têm a dobradiça. Elas são desmontar e desmontar. É. Essa porta deve ter saído daqui, ó. Tá vendo que não tem porta? Eles tiram e colocam de lado. Aí esses sininhos, né, tibetanos. Muito legal. Foi com um desses que a menina matou o cara do Ah, filme né? que a gente viu. A gente descobriu que o nosso hotel tem um Olha só. tipo Netflix local com os filmes em chinês. A gente ficou assistindo o filme. Garanta esse. É, isso aí. A minha mãe tinha dado um pra gente. Assim? Sim, peludão russo. Pô. Pede pra ela mandar pra gente. Hã? Pede pra ela mandar pra gente. Com pombo correio. Isso, né? Tuk-tuks estão de volta. Olha que linda essa casa aqui. Todo trabalho em madeira, né? É.
assim. Estilo. As portas, né? Os docinhos de leite. Aqueles são maiores. A carne de iaque, ó. É a carne seca de iaque. É incrível como é tudo 100% comércio, né? É como se fosse o Saara do Rio. Mas mais bem estruturado. Se um dia restaurassem legal, assim, o Saara, fizesse um negócio ficar bonito nos moldes antigos. Lá não seria uma preocupação estética. E é uma pena, porque seria muito legal. Mas também se fizessem isso, o Saara ia funcionar. Com certeza. São os prós e os contras. Nossa, aqui tem um supermercadão pra comer. Ó, isso aí é espeto de carne de iaque. E diga-se de passagem, É bem macio. Pelo menos a única que a gente comeu era bem macia. O pessoal com as roupas tradicionais. A onda é essa, né? Nas cidades o pessoal usa as roupas de mangá, né? De anime. E aqui nesses lugares históricos eles usam as roupas tradicionais. Olha a praçona. As meninas esperando a comida. Engraçado. O Ourives, o Ferreiro. Muito legal essas estátuas. Gente, deixar o registro aqui que a gente acabou de visitar um lugar que não estava em guia nenhum, nenhuma informação a gente sabia sobre isso, que se chama Instituto Tanka de Shangri-La. É lindo, lindo, lindo. É um ateliê de um artista, né, e junto com uma equipe enorme que pinta também imagens budistas. E Tanka, eu não sabia, é o termo tibetano para iluminação, né, ou então caminho para a iluminação dos preceitos budistas, né, que é o objetivo final de todo mundo que pratica o budismo, que é chegar à cessação do sofrimento, à iluminação. E a forma como eles encontram de fazer isso aqui é através das pinturas super detalhadas. Então aquela ideia que a gente tem das mandalas, né? Aqui tem várias mandalas, você entra ali, é lindo, um trabalho precioso, detalhista, cheio de cores, psicodélica, muito lindo. E é gratuita a entrada. E tem várias pinturas, esculturas. É muito lindo, você pode comprar as coisas, né? As pinturas todas, mas a exposição está aberta e melhor ainda, lá dentro os artistas estão pintando e você consegue observar o processo deles. Não pode tirar foto lá dentro, por isso que eu estou mostrando só de fora. Não pode filmar nada disso, porque né, é o trabalho deles, mas é muito, muito, muito lindo. Fica a dica, Instituto Shangri-La Tanka Institute, muito bom. E, enfim, descobrimos onde é a praça central da cidade antiga. Ó, aqui é onde todos os turistas entram, vendendo carne de iaque ali, as roupinhas. Ó, aqui é o acesso, aqui os carros vão até ali e depois todo mundo tem que entrar. Vamos passar por aqui, que tá difícil, todo mundo quer tirar foto nas pontes. Olha que linda. Como que é o nome? Era Guishan Park? Acho que era esse, Parque Guishan, que é esse parque lindo, todo florido, onde fica o templo budista maior. E aí, pelo que a gente leu, essa cidade tinha outro nome, né? Dongken, algo assim. Ela existe há mais de 1.300 anos e era mais uma vez um dos pontos centrais da rota que eles chamam de Tea Horse Route, né? Rota da seda e do cavalo, né? Rota do chá e do cavalo. Isso. E aí que conectava a região do Tibete com a região de Yunnan. A gente está, na verdade, na fronteira entre a província de Yunnan e a província do Tibete.
O Tibete a gente não pode entrar, mas aqui é cultura tibetana. E essa rota ela conectava desde lá a parte leste da China, passando pelas planícies centrais, até aqui, e daqui ia para Tibete, para a parte interior, mais interior, oriental da China, e atingia provavelmente até a Índia, né? Fazendo essa rota comercial. E esse era um dos entrepostos principais. E sempre foi uma cidade de mercadores, assim como as antigas que a gente passou antes, né? Sendo que aqui a diferença com relação às outras cidades que a gente passou é a centralidade do budismo tibetano, que a gente não via nos outros, né? Tinha alguns templos budistas, mas a região de Yunnan era conhecida por ser uma região de ancestralidade budista, mas pouca prática, né? Sim. Que a gente viu por onde a gente passou. Era mais como uma coisa do passado. Enquanto aqui ela está mais viva. A gente está vendo monges pelas ruas, a gente está vendo os templos, vamos subir ali agora. E ali, aquele negócio girando dourado, alguma coisa de oração. Roda de oração? Roda de oração. Que quando eu li a primeira vez roda de oração, eu pensei que era um pessoal sentado em roda fazendo oração. Só que não. A gente passou na estrada por várias coisas semelhantes a essa, só que eram de madeira e menores, né? Esse aqui, ele é gigante. Dizem que é o maior do mundo. Se é verdade eu não sei, mas é o maior do mundo. E ali, bem do nosso ladinho, nós temos versões especiais do iaque. Olha só. Esse é o iaque que o povo todo come, né? Mas que ele também serve, ele pasta aqui, ele serve para locomoção. E aí o pessoal traz, como era comum também na Bolívia e no Peru. No caso aqui tá servindo como um produto turístico, né? É, aqui é um produto turístico, o pessoal paga para tirar foto. E ele fica o dia inteiro ali em pé esperando isso. Coitado. E ali tem uns filhotinhos. Não, ali é um cachorro. É um cachorro? Eu pensei que era um filhote de iaque. Não. Meu Deus, isso é um cachorro. Gente, isso é um cachorro. Realmente os cachorros daqui das partes frias são muito mais peludos, né? Mas ficou o dia inteiro aqui. É uma pena. Essa é a parte que a gente não gosta. Nem um pouco. Mas isso está acontecendo aqui. No Peru era assim com as lhamas, né? Sim, tadinhos. Lá na região de Cusco era muito comum. É horrível, você domina o iaque com... A coleira fica enfiada no nariz Sim, dele. que nem os búfalos, né? Triste demais. E essa praça principal aqui, você tem acesso ao pagode ali em cima, ao templo budista. Aqui tem um museu que é da Grande Marcha do Exército Vermelho Comunista, uma homenagem a eles. E ali é um outro museu que é o museu da prefeitura, né? Tá ali, Jiqing, que é o nome da prefeitura que a gente está. A cidade de Xangri-Lá está dentro dessa prefeitura, que é uma prefeitura autônoma tibetana, mais uma vez. Toda vez que a gente vê no mapa da China, está escrito prefeitura autônoma, é porque nesse município, né, nesse distrito, nessa região, tem uma maioria de pessoas de etnias diferentes da etnia Han, que é majoritária na China. E Yunnan é um caleidoscópio de prefeituras autônomas, porque é a região com maior diversidade étnica. Ali imagino que seja mais a história da cidade. E vamos ver se esses museus são gratuitos, que a gente não sabe ainda, vamos descobrir agora. Mas aqui a gente não tinha visto até então tanto turista, né, circulando pela cidade. Aqui é onde vem as agências, ó. Uma multidão. E essa é outra coisa que a gente não vê muito por aí, para quem mora no Brasil. Os chineses se entretendo com os pombos. Eles querem fazer carinho, quer pegar no colo. Eles acham que é bichinho de estimação. Mal sabe o rato voador que eles estão, o monstro que eles estão criando. Mas isso a gente também viu na Argentina, a galera tratando, no norte da Argentina, o pessoal tratando o pombo como se fosse, nem sei dizer, um passarinho qualquer. Nada faz sentido. Gente, estamos do outro lado do mundo, as relações são realmente invertidas. São muito diferentes de nós. Muito diferentes de nós. Mas olha como são coloridos. Olha a senhorinha. Muito legal. Gente, entramos ali no museu, bem legal. Trata mais da história aqui da região, que agora finalmente estamos entendendo, né? Aquela história lá de que Xangri-Lá surgiu em 2001 o nome. Antes, o nome era Zhongjiang, desde 1.300 anos atrás. E esse centro aqui, que é o coração da cidade, em volta
desse morro com o templo, que é o que a gente vai entrar agora, isso já se chamava Dokuzen, né? É isso? Dokuzen, Dukezong. Ai meu Deus, Dokuzen. Vamos lá. Sempre se chamou com esse nome. Então quando se torna Shangri-La, vai mudar só o Zongjiang, que não é mais Zongjiang, agora é Shangri-La, mas aqui continua com o mesmo nome, sendo que a prefeitura, né, o município, vamos dizer, a gente está em Dinquit, ou Dinchik, não sei como é que eles falam, pronunciam isso, mas é Dinquit, que é toda essa região que faz fronteira, tanto com a província do Tibete, quanto com a província de Sichuan, que é para onde a gente vai quando a gente sai daqui. Difícil. Isso já foi uma luta, né? E agora a gente vai subir no Guizhou Park Guizhou, que o acesso é gratuito, mas estão vendo toda essa mutuada de chinês ali? É porque para você poder entrar, você tem que fazer um registro no aplicativo, você usa o WeChat, sem o WeChat você não consegue, primeira coisa, porque é um tipo de QR Code muito diferente, né? Uma mandala, estamos no Tibete, e aí você tem que colocar seu passaporte, seu nome, tananana, e você tem que colocar um número com 11 dígitos. Eu tentei usar o do Brasil, não consegui, só com o número chinês que deu para usar. Então assim, você tem que estar inserido no sistema. Mas eu consegui não colocar o nome completo, já é uma grande vitória contra o sistema, né? É isso aí, estão todos nos controlando. Mas eu consegui tirar 2 ingressos, um para mim e um para Luana, então se tiver alguma pessoa qualquer que não conseguir tirar, porque não tem um número local, o cara deve mostrar o passaporte e deixar você entrar, né? As coisas aqui para turista estrangeiro funcionam mais ou menos dessa forma. Mas a gente quer se sentir inserido, então a gente faz certinho, gastamos aqui 20 minutos para conseguir ter acesso. Vamos lá, ver se vai dar certo agora. Ó, e aí você passa o QR Code nessa maquininha aqui, que ela identifica na hora, e já entramos. Vamos lá. Um monge passando. Galera, ó, isso é o cilindro de oxigênio na mão do senhor. O pessoal fica fissurado aqui nisso. Você tá sentindo mal? Mal não, mas tá sentindo menos fôlego? Sério? Não tô sentindo nada. O povo fica andando com esse cilindro de oxigênio. E cá estamos. Olha lá, soltando o Kamehameha. É muito bonitinho. Coisa mais gostosa. É muito bonitinha. Você viu ela balbuciando, nenenzando lá? Neném. Olha, posando com oxigênio. E chegamos no Big Buddha Temple. E é isso, chegamos aqui no templo que eles chamam hoje de Templo do Grande Buda, que já foi durante muito tempo um lugar de peregrinação. Sim. Agora é um lugar para fotos, mas tem ainda, você consegue ver algumas pessoas fiéis fazendo suas orações. Lá ali é a roda de oração do lado de lá. Não sei como é que a gente chega lá, não sei se é por dentro ou por fora do templo, mas o que está escrito ali é que o templo original foi construído em 1667. Então é muito, muito posterior à existência da cidade, né? Que tem mais de 1300 anos. Mas ele foi destruído 200 anos depois e só foi reconstruído no seu formato atual, grande assim desse jeito, em 2005, né? Já depois que o nome da cidade mudou para Shangri-La. Então já pensando no turismo. Mas o pessoal pega os incensos. A ideia é que o incenso seja sempre número ímpar, porque o número par é considerado de má sorte. Por isso estão carregando 3 incensos.
templo, que é muito bonito, pequenininho, né? Você dá uma volta, mas é interessante que mistura os vários elementos das coisas que a gente viu até agora viajando pela Ásia, né? Você tem a imagem grande do Buda, o Big Buda gigante, mas você tem outras figuras também, aquela deusa, aquela divindade, né? Que o rapaz estava explicando pra gente, o monge, que ela era um deus indiano, hindu, que quando vem, que assume várias formas, e quando vem para a China e para norte da Tailândia, para essa região aqui da Ásia, assume a forma de uma mulher, né? Sim. Que tem um vaso. E a mesma deusa é cultuada na Índia, só que na forma masculina. E aí tem várias figuras que pra gente parecem, né, com dragões, demônios, assim. Aí, ó. Ela fica, patinho. Ó, é assim que é, China. Eu sou Tumbe. Super simpático, veio, fez o símbolo do ok. Vamos tirar uma foto, ótimo. Mas é isso. E é isso, né? Tanto no budismo Theravada, como a gente viu lá na Tailândia, como aqui, o movimento é um movimento horário, né? Então você entra no templo, tem uma plaquinha para você ir para a esquerda, e você roda, né? Você passa por trás do altar, né? E aí o lado esquerdo do altar são as estátuas e tudo mais, coisa um pouco mais séria, mais sóbria. E do lado direito é um monte de figura, garrafa de uísque, garrafa de cachaça, cigarro de doação, muito engraçado. E aqui você vê que tem vários fiéis, né? Diferente de outros templos que a gente foi até agora aqui na China. O pessoal vem, pega os incensos, coloca aqui. E é o que estava falando dos 3 incensos, que a gente leu em algum lugar, é isso, né? Que o número par todo número par dá azar. Então você tem que sempre acender incenso em ímpar. E em geral são 3, porque são as 3, a gema tríplice que eles falam do budismo, né? Então toda vez que você vai iniciar uma oração, iniciar um cântico sagrado, ou iniciar os sutras, não importa, né? Qual tipo de budismo é, são várias correntes, várias seitas diferentes. Você vai fazer uma oração para Buda, uma oração para Sangha, que é a comunidade dos monges, e uma oração para o Dhamma, que são os ensinamentos do Buda. Sempre esses 3. É uma tríade também, né? É uma tríade igual ao cristianismo, se for pensar assim, né? Num formato diferente, que, né, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem a comunidade, ela é muito importante, né? Sim. E é isso, toda vez que você inicia, você reza para os 3, toda vez que você encerra, você reza para os 3, aí você encerra a meditação, né? E é isso. Mas é muito legal as oferendas, né, pessoal? Vários cigarros chineses. E é isso, agora vamos descer ali, tentar chegar nessa roda de oração. E aqui, como é a modernidade chinesa, né? Você pode fazer as doações para tudo, eles pedem uma doaçãozinha ali, mas nem precisa pedir, que o povo sai doando mesmo. Aí você tem notas, a gente tira uma foto muito boa, que é no lugar de oferenda, um monte de nota de 1 yuan, com a foto do Mao Zedong, líder comunista da revolução, que tentou, né, na época tentou lutar contra o budismo e tudo isso, mas o budismo é mais forte do que isso, né? Mas a gente vê que a população realmente, comparada com os outros países, mesmo outros países socialistas como Laos e Vietnã, é muito menos religiosa. E olha que a gente está numa região onde o budismo é forte, né? Não sei como vai ser nas grandes cidades lá, na malha urbana mais forte. E é isso. É aqui mesmo, chegamos na roda de oração. Uma das maiores rodas de oração. Sim. Tibetano, de budismo tibetano. Olha que linda. Linda. Parece não, mas é pesado. Se o povo não roda todo mundo junto, ela trava mesmo. Aí tem que entrar todo mundo correndo para poder rodar. E olha que lindo.
Então a ideia é que você rode 3 vezes, né? 3 giros completos no sentido horário, recitando o mantra, né? Ou mentalizando o mantra, para que os seus pedidos, para que a sua oração possa reverberar. Ela vai entrar em contato com outros milhares de papéis onde esse mantra está escrito lá dentro e reverberar para todo o universo. É lindo, né? É lindo. E pensar que a gente passou por vários desses ao longo do caminho, na estrada. A gente não sabia muito bem o que era, mas a gente via pináculos de pedra. É sempre assim, né? Preso no chão e acima para poder girar. E a ideia é que você gira ele coletivamente. Tem um pequenininho, a roda de giração pequenininha, que é individual, que você pode girar ela com a mão, mas a mesma lógica, de 3 vezes no sentido horário. E olha ele aqui, ainda está recitando mantra e usando o terço, né? As contas do budismo tibetano, que é para reforçar a oração.